nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes aqueles que eram pequenos. Ele era enorme, ele era gigante, ele ainda é, mas ele se fez pequenininho para pegar os pequenininhos e jogar lá em cima, que somos todos nós. Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: salva-se a si mesmo agora, se é o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam sempre dele, chegando a ele e apresentando-lhe e esfregando a sua boca com vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, esse estava à sua esquerda, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor que estava à direita repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando sobre a mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos e merecíamos estar aqui. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha que importante, a gente já conhece essa história. Tinha um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda, e Jesus sempre no centro. Você vê que tinha uma boa qualidade aqui, e aqui algo tão ruim, algo tão negativo, mas Jesus sempre no centro. Aqui tinha um lado que tinha mais amor, aqui tinha um lado que não tinha tanto amor, mas Jesus sempre no centro. Aqui tinha um lado que reconhecia as coisas de Deus, aqui tinha um lado que não reconhecia as coisas de Deus, mas Jesus sempre no centro. Aqui tinha um lado que era espiritual, aqui tinha um lado que não era espiritual, mas Jesus sempre no centro. Aqui tinha um lado que era inteligente, aqui tinha um lado que não era tão inteligente, mas Jesus sempre no centro. Aqui tinha um lado que tinha uma sabedoria e um amor, e aqui tinha um lado que não tinha nada disso, mas Jesus sempre no centro. Isso simboliza a humanidade, simboliza todos nós. Tem dias que você está tão espiritual, tem dias que você está reconhecendo tantas as coisas, mas tem dias que você não está nem aí, não está reconhecendo nada, está mais para baixo do que tudo, está ferido, está magoado, está meio borocochô, mas independente desse lado ou desse lado, que Jesus esteja sempre, Jesus sempre no centro. É lindo as coisas de Deus, é simples de entender. Os rabinos, eu teve uma notícia, eu estava lendo, que eles querem fazer um novo julgamento a respeito de Jesus. Perante o Sinédrio, que é a corte dos judeus, é necessário que 71 rabinos venham julgar o que é certo, o que é errado, o que entra, o que não entra, o que sai, o que não sai. E o julgamento que eles fizeram com Jesus dá-se a entender que não tinha nem 30 rabinos. Então já tem alguns rabinos reconhecendo que o Cristo é o agir de Deus, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra. Essa palavra vai encher seu coração. E é um momento difícil de pregar, é um momento que o inferno está em cima da igreja com todas as forças. Então quanto mais você expressar Cristo nesse momento e fora desse momento, melhor. Diga graças a Deus, porque a igreja tem que mostrar a força dela nesse momento, porque é um momento que no mundo espiritual está acontecendo muitos sacrifícios. É um momento que a carne do brasileiro está no momento auge, é um momento que Satanás está vibrando, é um momento que Satanás está dizendo assim: eu vou empurrar a igreja, eu vou fechar a igreja, eu vou oprimir a igreja, eu vou apertar a igreja. É um momento, não que seja normal, mas consequentemente é um momento que você está mais propício a se sentir ferido, é um momento que você está mais propício a se magoar com pessoas, é um momento que você está mais propício a fazer maldade. Mas nesse mesmo momento, em contrapartida, a Bíblia fala assim, que Satanás, ele está tentando bradar como um leão, mas ele não é o leão, porque o leão realmente está aqui no nosso meio, que é o leão da tribo de Judá. Dá para dar um glória? Aleluia! O grito da igreja sempre vai ser mais forte. Então você precisa estar sensível àquilo que é de Deus e que vai ser despertado no seu coração. Lembra do que eu estou falando? Quanto mais você expressar Deus, melhor.
acabando o culto, chegando em casa, aquele sorriso, aquele amor de Deus, trazendo todo mundo para perto, enquanto as pessoas não estão falando coisas da carne, você vai estar expressando Deus, você vai estar expressando em Deus, porque é um momento de guerra, não uma guerra física, mas uma guerra espiritual. Eu não sei você, mas para mim foi muito difícil para chegar aqui hoje, mas é isso que eu estou te dizendo. É um momento que a carne ela tá tentando oprimir a igreja, mas a igreja está com um grito profético no nome de Jesus. Então vamos lá, se você entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o nome disso é a Torá ou o Pentateuco, e tem um significado muito forte, porque Gênesis significa começo, Êxodo significa saída, Gênesis, Levítico significa adoração, está levando algo, e Gênesis, Levítico, Números significa números, e Deuteronômio significa segunda lei. Se a gente fizer uma interpretação jurídica, Primeiro Testamento, primeira lei, Novo Testamento, segunda, então tenta entender. Não leia agora Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Leia nesse sentido assim, ó. Leia a tradução. Começou a saída dos adoradores que vão levar em grande número a segunda lei, que é a graça. Começou o nosso tempo, começou a nossa saída, começou o nosso princípio. E é engraçado que eu falava com meu irmão, as pessoas elas estão com dificuldade, mas estão entendendo a graça de Deus de uma forma que aí você vê pessoas que só pregavam lei, já estão começando a pregar a graça. Teve um debate aqui no domingo passado de tarde, eu gostei de uma resposta que o nosso irmão Jonathan deu para o rapaz, falou assim, então, mas o dízimo ele não vai abrir porta, então, aí o Jonathan respondeu, falou, não vejo o dízimo como uma chave para abrir portas, porque as portas já estão abertas. Com Deus não há trocas, com Deus não tem essa relação, faz aqui que depois eu faço para você, não tem isso. Com Deus existe uma coisa chamada amor. Os 4 pilares da ciência: tempo, movimento, força e espaço. Se você pegar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e aí você vê que tem uma unificação de ciência com Deus, com Bíblia, porque diz no princípio. Princípio significa tempo. Criou, está criando, significa movimento. Deus significa força. Céus e terra significa espaço. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes da ciência pensar em qualquer coisa, Deus já estava dando os pilares para eles, dizendo assim, os pilares vai ser tempo, aleluia, movimento, força e espaço. E aí deixa eu voltar agora para o ladrão na cruz. Jesus Cristo está aqui com os braços abertos, já passou por muita coisa, está carregando eu e você lá, mas não está carregando eu e você bonzinho, está carregando eu e você na pior fase. Está carregando em você quando não parava de beber, quando caía pelos bares bebendo. Está carregando em você quando falava muito mal das pessoas. Está carregando em você quando não dava atenção para a palavra dele. Está carregando em você quando tinha ódio no coração. Pega toda essa igreja aqui, as demais igrejas de toda a terra e toda a população, e pega o lado mal deles e vai carregando aqui. Então Jesus está muito cheio, está muito carregado. E aí quando ele vai, eita, aleluias, quando ele vai sangrando, quando vai acontecendo todo aquele processo, também vai acontecendo uma lavagem na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Você é a maior expressão de Cristo que tem. Por isso que é importante você deixar isso fluir dentro de você. Por isso que é importante você deixar isso gritar dentro de você. Por isso que é importante isso tomar os seus dias. Por isso que é importante isso tomar o seu coração. Por isso que é importante isso fazer mais sentido para você a cada segundo. Por isso que é importante que você não esteja aqui pela metade. Por isso que é importante que tudo que você for fazer para Ele, você faça de uma forma por inteiro. Porque Cristo, a Bíblia fala que Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. A gente consegue ver Jesus em tudo, aleluias. A Bíblia fala que Abraão, quando ele está levando o Isaac, Abraão ele prepara as madeiras lá, né? Ele pega as madeiras para ir para o sacrifício. A mesma coisa com Cristo. Cristo é crucificado aonde? Em madeira, sobre madeiras, também sobre uma montanha, igualzinho o que aconteceu com Isaac. Estou levando Isaac para um sacrifício. Era Jesus Cristo que estava sendo levado. Ou você pode interpretar de outra forma, era você que estava sendo levado e na última hora Cristo foi o cordeiro. E aí a gente vê também José foi traído pelos seus irmãos. Jesus também foi traído por aquele que estava com ele.
E a Bíblia fala que pegaram as vestes de José e começaram a lançar sorte, começaram a vender, começaram a ver o que valia, o que não valia. A mesma coisa com Cristo. E aí a Bíblia também fala que José, para fugir de um pecado, para fugir de uma transgressão, para fugir de uma iniquidade, ele perde as vestes dele, né? José está no quarto lá e a mulher falando: vem José, eu quero me deitar com você. E aí ela pega nas vestes de José, e José: não, você está doida, fica com isso aí. E ele sai correndo mesmo nu. E Cristo passou pela mesma coisa, só que de forma diferente, mas no mesmo sentido. Pegaram as vestes de Cristo, deixaram ele nu. E aí a Bíblia fala que quando José é exaltado, ele senta à destra de Faraó. E a Bíblia fala que o nosso Cristo está sentado à destra de Deus. Ele está lá no começo, ele está no meio, ele está no fim. E com tudo isso você pode pegar tudo que é de Deus para você, tudo que está ligado em Deus para você, tudo que está ligado em Deus para você. Começou Gênesis, Êxodo, a saída. Começou hoje a saída, Gênesis, Êxodo, Levítico, dos adoradores que vão levar a segunda lei que está em Deuteronômio, em grandes números, que está no livro de Números. Então começou hoje a nossa saída para levar a adoração da segunda lei, chamada graça, para toda essa nação. E é engraçado que quando você começa a falar da graça, as pessoas não vão conseguir entender a princípio, mas uma semente pequenininha vai ficar lá, e glória a Deus por isso. Uma pequena semente está sendo gerada, uma pequena semente está sendo enviada. Você vê que a graça ela consegue ultrapassar culturas, ultrapassar gerações, ultrapassar pensamentos, e ela precisa ser levada. Alguém tem que levar. Você foi um escolhido para isso. O importante é que você não esqueça quem está no centro e o que é o centro para você. O centro não tem a ver com o seu ego, o centro não tem a ver com suas próprias vontades, o centro não tem a ver com a moldagem do seu caráter. O centro diz que era Jesus. Antes das suas vendas, antes dos seus desejos, antes da conversão de fulano, do ciclano, antes de qualquer tipo de mudança, no centro estava Jesus. No centro ele era, no centro ele é e no centro ele será. A verdade, ela é algo tão forte que ela atrai. De primeiro momento ela dói, mas ela atrai. Não, pastor, ela machuca no primeiro impacto, a verdade, porque a gente está acostumado a não ouvi-la. A gente está acostumado a ouvir mentiras. A maior prova disso é que se você tem um colega, ele veio pro culto, todo atrasado, todo feio, todo descambelado, todo descabalachado, e aí ela pergunta, ou ele pergunta para você: como é que eu tô? Eu vim aqui meio atrasado. Aí você fala: você tá linda, você tá maravilhosa. E a pessoa tá acabada, mas você opta pela mentira porque você tem que tratar um pouquinho do ego. Aí quando vem alguém e fala a verdade, fala: você não tá legal. E aí você não entende, você já acha que aquela pessoa não gosta de você. Você acha que aquela pessoa está desprezando, não está reconhecendo o mérito que há na sua vida. Mas na verdade não é isso. A única verdade é que a pessoa foi verdadeira, e você precisava ouvir isso. Que venha se levantar mais pessoas verdadeiras, que venha se levantar igrejas verdadeiras. O inferno, ele é real, e eu não quero pessoas indo para lá. Eu não quero pessoas indo para o inferno. Se eu conseguir levar essa mensagem da graça, se você me ajudar, se você ajudar os pastores, se você ajudar a si mesmo, se você ajudar a igreja, nós vamos levar essa mensagem da graça. E para onde nós conseguir fazer, pelo menos na nossa limitação humana, porque Cristo é todo poderoso, Ele pode expandir, Ele é maravilhoso. Eu acredito com o meu coração que nós vamos tirar pessoas que estavam a caminho do inferno para o paraíso. Aleluia. Que o seu coração venha queimar de qualquer forma, que você venha ajudar a fazer essa mensagem da graça chegar na vida das pessoas. Quando Jesus fala, estará comigo hoje no paraíso, até hoje Jesus comprou uma briga com muitos religiosos, porque para a religião um ladrão não pode entrar. O ladrão, ele não deu o dízimo dele, como é que vai entrar no céu? O ladrão nunca fez um jejum, como é que vai entrar no céu? Então a gente tem que estar maduro o suficiente. Então a gente tem que estar pronto para decepcionar algumas pessoas com a verdade. A gente tem que ter um ego totalmente destruído, e que a gente lembre que quem está no centro não é esse bonzinho e nem o chateado. Quem está no centro é Ele, porque enquanto que Ele estiver no centro, a mensagem está sendo levada. Se cair um pouquinho para cá, a mensagem já distorceu. Se cair um pouquinho para cá, a mensagem já distorceu. Agora, se a mensagem for Ele, ela está sendo levada, e ela está alcançando,
ela está alcançando. Ela está alcançando pessoas que você nem imagina, que pessoas que você não faz ideia. Ela está alcançando e pessoas estão sendo usadas. Às vezes é um áudio que você manda, às vezes é um vídeo que está pronto e você envia. Lembra da semente. O nosso problema é que a gente quer ver a árvore inteira. Não, lembra da semente. Começou hoje a saída em grande número de levitas que vão levar a mensagem da graça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não tem a ver com a força, não tem a ver com todo dia você ficar pressionando. A Bíblia fala que quem faz mover é o Espírito. Você só precisa levar, só precisa ser natural, só precisa deixar. E isso alimenta o nosso espírito. Tem algo tão grande para acontecer, melhor, já está acontecendo. E a gente vai fazer parte disso. Você tem noção do movimento que você está fazendo parte? Você tem noção da transição que a igreja está fazendo? Você tem noção que músicas, por exemplo, Minha Vitória tem sabor de mel. Minha Vitória hoje tem sabor de mel. Um louvor lindo. Mas você tem noção que a igreja está fazendo uma transição? Os louvores não estão sendo mais Minha Vitória, ela tem um sabor. Eu estou no palco, você vai me aplaudir porque você não me ajudou. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Você está vendo que está tendo uma transição. Esses louvores eles estão deixando de lado. E aí está parando aquele dizer a minha vitória. E o grito agora está sendo a sua vitória. O grito está sendo: eu vou te aplaudir. Não você vai aplaudir, eu vou te aplaudir. E você está fazendo parte desse movimento chamado graça. E quando isso é despertado dentro de você, você começa a fazer coisas que você não imaginava. Eu gosto de um pastor, eu ouço a mesma mensagem dele mais de 5 anos. É a mesma mensagem, eu clico lá no YouTube, é a mesma mensagem. Ele falava que estava pregando num país muçulmano aí, e tem um período da tarde, 5 horas da tarde, que eles começam a fazer a adoração, uma fumaça toma conta do lugar. E esse pastor estava lá com a Bíblia dele, e aí um desses muçulmanos viu ele com a Bíblia e falou, já veio pregar para ele. E ele falou que foi a primeira vez que ele perdeu, que geralmente ele sempre chega na pessoa primeiro, mas dessa vez ele perdeu. E aí ele viu um outro homem sentado, o homem pregou, ele pregou pro homem, não deu nada. E ele viu um homem sentado com uma música, uma camiseta dizendo assim: eu nasci para ir pro inferno. Aqueles skinhead, cheio de brinco, de piercing, um monte de coisa, tatuagem aqui, o cabelo assim, todo espetado. E a camiseta, eu nasci para ir pro inferno, o cara sentadinho assim. E ele foi com a Bíblia lá e falou: o que está escrito aí? Ele falou: eu nasci para ir para o inferno. Ele falou: você acredita nisso que está escrito? Ele falou: eu acredito, que eu nasci para ir para o inferno, para me encontrar com o diabo. E o pregador falou assim: não, eu nasci para me encontrar com Deus e você também. Ele falou: não, Deus, que Deus? Se minha vida inteira. Ele começou a contar a história dele, que quando era criança o próprio pai abusava dele. Ele falou: cadê Deus? A minha mãe me abandonou por causa de álcool, vivi com meu pai abusava de mim. Que Deus é esse? E o pregador com a gravata e tal, ele falou: não, Deus existe, Deus te ama. Não coloca a falha dos homens em Deus. Isso precisa ecoar. A falha dos homens não tem nada a ver com Deus. Ele falou: é fácil falar de Deus com gravata, paletó, dinheiro no bolso. Aí o pregador falou: se o problema é a gravata, o paletó, eu tiro. Aí tirou a gravata, deu para ele, dinheiro no bolso, pegou o dinheiro, tá aqui então, se o problema é esse. Aí o pregador falou uma palavra só para ele assim: I love you, my friend. Quando o pregador falou aquelas palavras, uma lágrima desceu. Ele falou: você falou o quê? I love you, my friend. O skinhead olhou para ele e falou: você pode repetir isso de novo? E a lágrima já desceu outra. I love you, my friend. E aí ele começou a entrar em pranto e falou: você pode dizer mais uma vez? E ele falou: I love you, my friend. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo, meu amigo. O pregador começou a repetir: eu te amo, meu amigo. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo, meu amigo. E aí o skinhead chorando, para. E aí o pregador falou assim: por que você está chorando? E aí o skinhead virou para ele e falou assim: a última vez que eu ouvi a palavra eu te amo foi da minha mãe saindo de casa com um copo de uísque na mão dizendo: eu vou embora, mas eu te amo, meu filho. E isso eu tinha 6 anos, hoje eu tô com 26 anos, há mais de 20 anos eu não vi essa palavra, eu te amo. E aí o pregador falou assim: e mesmo se eu não falasse, tem um Cristo lá em cima gritando, eu te amo prostituta, eu te amo homossexual, eu te
te amo, ladrão, eu te amo, adúltero, eu te amo, filho rebelde, eu te amo, filho desempregado, eu te amo, desempregada, eu te amo, perturbado, eu te amo, perturbada, eu te amo. E eu grito que a igreja está dando nesse carnaval: eu te amo, nação, eu te amo, humanidade, mesmo com as falhas, mesmo com os erros. I love you, I love you. Eu te amo. O maior grito de Cristo para aqueles ladrões era: eu te amo. Até que um se rendeu. Se uma alma falar eu quero, é o suficiente. Você pode gritar bem alto: eu te amo. Eu te amo. Um pouquinho mais alto. Eu te amo. Um pouquinho só mais alto. Eu te amo. I love you. O amor, a graça, não há quem resista. Pode viver numa lei desgraçada, pode viver numa lei pesada, pode viver debaixo da lei. Quando ouve a mensagem da graça, pode até não mudar na hora, mas uma sementinha. O problema é que a gente quer ver a árvore lá enorme. E Jesus está falando assim: joga uma sementinha. Os judeus, eles têm os mistérios dele, né? Eles são quase 1% da população mundial. É o povo mais perseguido da história. E eles estão em todas as nações. E eles não são pessoas pequenas. São pessoas grandes, com grande poder de influência. No Brasil, só pelo Brasil, o judeu, acho que um dos mais, pelo menos mais influente, mais poderoso, é o Silvio Santos. Roberto Justo, do Aprendiz, lembra? Judeu. O rapaz, o ucraniano que criou o WhatsApp, que eu esqueci o nome, judeu. O rapaz que criou o Facebook, Mark Zuckerberg lá, judeu. Os judeus, pela linha da história do prêmio Nobel, que é o prêmio auge que há para a humanidade, a maioria que ganharam foram judeus. E é o povo mais perseguido, mas também é o povo que mais se destaca. E eles acreditam, alguns rabinos, que para cada versículo da Bíblia, é um ano para eles. Para cada versículo, contando de Gênesis 1 até o final da Bíblia, até onde eles creem, né? É um ano. E olha que interessante, se você pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 30, não precisa abrir, eu vou ler para você. Então, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar de ti todas as nações entre as quais Deus te espalhou, o Senhor teu Deus. Essa é a promessa que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 3. E numa contagem feita por eles mesmos, eles acreditam que cada versículo é um ano. Esse versículo, ele é o versículo de número 5708. Para o ano judeu, foi o ano de 1948, que foi o ano que Deus fez todo o povo judeu, pelo menos a grande maioria, sair das outras nações e voltar para Israel. O ano de 1948, que teve a guerra da independência israelense lá, que se tornou a nação mesmo de Israel, que já era antes, mas juridicamente falando. Foi o ano 1948. Todo o povo judeu saiu da Alemanha. Interessante, falou do cativeiro, né? Foi o período que teve o nazismo e tudo mais. O povo judeu saiu do cativeiro, voltou para Israel no ano de 1948. 1948 é o versículo de comparado, né? Fazendo a transição, 5.708 da Bíblia, que olha o que diz: então o Senhor teu Deus fará voltar do teu cativeiro e cuidará de ti, e tornará a juntar entre todas as nações entre as quais ele espalhou, o teu Deus. Olha que lindo. O ano para ele já tinha um significado muito maior. E quando a gente vai entendendo detalhes, a Bíblia fala que Deus fez eles voltar para cuidar, e depois espalhou tudo de novo, e são o que são. E essa promessa também se estende para nós. Jesus. Sabe o que eu vejo? Que Deus está fazendo a igreja brasileira voltar para a essência. Esse negócio de teologia da prosperidade vai sumir do nosso meio. Pastor, mas Deus não prospera? Prospera, só que Ele faz muito mais do que prosperar. Ele é um Deus completo. Tudo isso acontece, consequentemente, eu buscando o reino de Deus. Eu não preciso que o meu culto seja denominado para isso, porque senão o culto parou de ser um culto para Deus e passou a ser um culto, uma palestra para algo acontecer. Eu não preciso de um culto específico pela minha família, porque quando eu estou cultuando Deus, Deus está cuidando da minha família. A igreja vai voltar, igual aconteceu aqui, a igreja vai voltar à sua essência de ter Deus, nem a direita e nem a esquerda, mas ter Deus aonde? A direita aqui era muito boa, claro que era, porque ele estava reconhecendo Jesus, mas ainda não era o centro.
Às vezes a igreja está muito aqui na esquerda. Essa comparação é simbolizando os ladrões. Os dois ladrões e Jesus. Pela primeira vez na história, alguém chamou a casta mais nobre dos religiosos de raça de víboras. Belos por fora, mas venenosos por dentro. Mateus capítulo 3, versículo 7. Eles não se importavam com as lágrimas dos menos favorecidos. Faltava-lhes amor. Se você for verdadeiro, porque não adianta só o líder tentar ser verdadeiro, ou fulano, ou um membro ali atrás, ou um membro aqui. Não, toda igreja precisa ser verdadeira. João Batista era uma igreja verdadeira, e a igreja dele não era muito bem localizada. A igreja dele era no deserto. Ele era a igreja, mas ele era tão verdadeiro, só tinha verdade ali, era só palavras de verdade, e a igreja dele era lotada. Os mais ricos, pobre, rico, todo tipo, eles iam até João Batista porque eles queriam a verdade. Eles poderiam ouvir outro sacerdote ali, outro palestrante, seja lá o que for, mas eles não queriam, porque na verdade, por mais que ela dói, por mais que ela machuca, por mais que ela me imprensam, por mais que ela me destrói, mas na verdade dentro de mim o que eu quero é a verdade. Independente de como ela vai vir, pode acontecer o que for, mas eu quero ela. O seu ego não quer, porque a verdade geralmente destrói seu ego. O mundo não quer a verdade, por isso que Satanás é o pai da mentira. O mundo não quer ouvir que carnaval não é bom. Vai ter sempre argumentos, mais argumentos. Não é necessário, porque é cultura do país, não pode se perder uma cultura do país. E ganha feriado, e quem não sei o que, e traz giro econômico. Mas a grande verdade é que não é bom. O índice de suicídio aumenta, o índice de doenças aumenta, o índice de prostituição não é bom. Lembra que você falou, hein? Você é verdadeiro. Quem é verdadeiro não mente. Não mente para o pai, não mente para a mãe, não mente para si mesmo, que é a maior mentira, o que mais dói é quando você começa a mentir para si mesmo. João Batista dizia: suas víboras, se arrependam. Imagina hoje na igreja um pastor falou: sua víbora, acabou a igreja, acabou o irmão, acabou tudo. Filma, vai para o YouTube, olha o jeito que esse pastor fala. Convido vocês a ser verdadeiro, porque só pode anunciar a Cristo aquele que tem a verdade. E a gente nunca pode esquecer disso. Nós só somos talvez uma pontinha da pontinha da pontinha da pontinha. E você coloca mais umas 5 pontinhas ainda da pontinha que está anunciando Cristo. Não seja prepotente. Não ache que só essa igreja, não ache que só essa mensagem, não ache que só esse pastor está falando de Deus. Não. Nós somos a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha. E estamos fazendo parte. Eu falei para o Senhor, eu não quero ser o melhor, não. Eu só quero fazer parte. Nem que eu seja o jumentinho que o Senhor montou lá e entrou. Pode ser. Se não puder ser o jumentinho, que eu seja a pulga do jumentinho, mas deixa eu fazer parte. Queira fazer parte. Amém? Nós podemos aplaudir a Jesus.